Então vamos lá. Meus queridos alunos, na aula passada, nós ficamos de terminar os verbos, né, a regência verbal. E eu fiquei de enviar para vocês uma aula gravada, não é? Porque eu tive uma reunião com o pessoal do Bernoulli e quando eles ligam para nós marcando a reunião, a gente tem que atender porque são orientações de última hora que eles enviam para nós. Aí eu não gravei a videoaula porque eu quero fazer depois dessa. Então eu quero saber até onde essa aqui vai para eu poder gravar a outra para dar uma sequência legal. Tá bom? Então neste final de semana gravarei para vocês a próxima matéria. E depois farei uma revisão rápida presencialmente, não, virtualmente com vocês. Bom, o verbo visar é um dos verbos mais importantes que nós temos. Muito importante esse verbo. Assim como visar, o pretender, o preferir, né, são verbos que nós utilizamos demais. Igual o preferir, eu comentei com vocês que é o que as pessoas mais erram. Eu praticamente não ouço uma pessoa falar a regência do verbo preferir de forma correta. Aliás, eu não ouço. Né? A única pessoa que eu ouço no meu dia a dia, no meu contexto, falando certinho o verbo preferir é a Fernanda. Né? Porque ela é professora de português também. Mas quando eu convivo com as outras pessoas, professores, alunos, pais de alunos, as pessoas que se dizem estudadas, todas elas erram a regência do verbo preferir. Elas continuam falando, eu prefiro muito mais ficar em casa do que sair na rua e pegar doença. Né? Então, quer dizer, elas cometem esse tipo de erro. O interessante é a comunicação, nós sabemos. Quando elas falam assim, elas se comunicaram. Todos nós entendemos a mensagem que elas quiseram passar. Elas quiseram dizer que elas preferem, né, ficar na casa delas. Né? Elas não querem ir para a rua por causa da doença. Então entendemos a mensagem foi passada. Só que, do ponto de vista gramatical, está incorreto. O certo é, prefiro ficar em casa a sair para a rua. Eu nunca posso dizer muito mais do que, muito mais, prefiro muito mais, e não posso dizer do que. Eu prefiro mais isso do que aquilo. Eu disse para vocês, né? Nós, gordinhos, preferimos lasanha à salada. Nós, gordinhos, preferimos churrasco à salada. E não posso dizer, nós preferimos muito mais churrasco do que lasanha, do que salada. O certo é dizer prefiro isto a aquilo. Prefiro isto a aquilo. Mateus Leal de Carvalho prefere trabalhar com o senhor Saroni a ficar à toa em casa. Porque com o senhor Saroni, ele está ganhando um salário básico de 10 mil reais limpinhos por mês. Né? Se ele estiver em casa, ele vai ganhar uma mesada só. E essa mesada é a quina da mesa na cabeça dele. Uai, Márcia, assim, eu vou aposentar com 12 anos, velho. Como é que é? Ganhando esse salário, eu vou aposentar com 12 anos. Não, 20 o Bolsonaro falou que mesmo assim não vai aposentar. E quem disse que vai querer aposentar? Pessoa que ganha um salário limpinho desse vai querer aposentar? Jamais. Você vai querer continuar ganhando mais ainda. Né? Bom, aí, meus amores, então o verbo visar, atenção, vamos para o verbo visar agora. O verbo visar, quando ele significa pretender, ter por objetivo, ele tem a preposição. Então, por exemplo, viso a chefia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora tá. Aconteceu um problema aqui. Travou, né? Hã? Travou. É estranho. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui da tela.
Tá falando que eu não posso minimizar. Pronto, tirei. Olha aqui, meus amores. Então, viso a chefia da minha empresa. Tá gravando, gente? Você não tá compartilhando com nós, não, Márcio. Não tá aparecendo, não. Estranho. Deixa eu mudar aqui. Dessa internet que deu uma caída. Ontem aconteceu isso com o Márcio Menezes. Não, o Márcio tava sofrendo, viu? É, coitado. Nós ficou desesperado na escola. Ele começa a coçar o cabelo dele arrepia. E fica igual aquele cientista maluco, desesperado. E agora, como é que eu faço? Não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, calma, Menezes. Vocês estão vendo a tela agora? Pessoal? Oi. Estamos, Márcio. Então tá bom. Estamos Agora vendo o voltou ao Diegão normal. aí. Então, o verbo visar, quando ele significa pretender, ter por objetivo, ele tem a preposição. Então, Mateus Leal disse, viso a chefia da minha empresa. O que ele quis dizer? Que ele pretende ser o chefe da Sarone Corporações Sarone, empreendimentos. Que ele tem por objetivo ser o chefe da empresa. Então, quando você pretende, você tem por objetivo, o verbo visar, ele fica transitivo indireto e exige a preposição a. Olha aqui, viso ao cargo de chefia na minha empresa. É a mesma coisa, viso ao cargo de chefia. Tá vendo? Porque eu desejo aquele cargo, eu pretendo aquele cargo. Então ele fica transitivo indireto. Bom, quando o verbo, o objeto, for uma oração com o verbo no infinitivo, você pode usar ou não a preposição. Por exemplo, olha, viso chefiar ou viso a chefiar. O que tem diferente aqui agora? Bom, o visar continua com o mesmo sentido. Pretender, ter por objetivo. Que nós já sabemos que se deve utilizar a preposição, porque ele é transitivo indireto. Mas, em português sempre tem o mas. Em português sempre tem a exceção. Toda regra tem a sua exceção. Olha, se depois do verbo visar vier um verbo no infinitivo, olha aqui o exemplo. Viso a chefiar minha equipe na empresa. Chefiar é um verbo no infinitivo. Aí você pode usar a preposição a ou não usá-la. Você pode dizer viso chefiar ou viso a chefiar. Viso chefiar ou viso a chefiar. Tá vendo? Você pode usar ou não. Agora, olha o exemplo de cima. No exemplo de cima, você não tem essa opção de escolher ou não. Por quê? Em cima, chefia é substantivo. Cargo é substantivo. Portanto, são substantivos. Não são verbos no infinitivo. Somente quando for um verbo no infinitivo depois do viso é que você pode ou não usar a preposição. Agora, quando você também for mirar alguma coisa ou for dar o visto, ele é transitivo direto. Por exemplo, não consegui visar o cheque. O gerente não visou o cheque. Ou seja, não deu visto no cheque. O professor não visou meu caderno. Não deu visto no meu caderno. Agora, se eu vou, por exemplo, mirar a testa da Annalise. A Annalise está lá batendo papo na sala. Eu pego o pincel, miro a testa da Annalise e dou uma pincelada na testa dela. Então, mirei, né? Ou seja, visei a testa da Annalise. Atirei e acertei o pincel. Tá? Agora o cara, esse exemplo debaixo do pássaro, eu não vou dar esse exemplo, tá? Porque eu sou contra esse tipo de coisa. Então, por eu ser contra, por eu ser radicalmente contra, eu me nego a ler este exemplo da apostila. Mesmo que no final esteja escrito infelizmente. Aí eu tenho pavor desse tipo de exemplo. Não dou. Vocês me desculpem, mas eu não consigo, tá? O Dieguinho aproveitou este momento para fazer uma declaração de amor para Beatriz. Olha o que o Dieguinho disse.
quero muito bem a Beatriz. Tá vendo? Quero muito bem a Beatriz. Quando o verbo querer, ele significa querer bem, gostar, ele é transitivo indireto. Então, quando que o Dieguinho diz que ele gosta da Beatriz, não é da forma de amor, de querer casar com a Beatriz, não, tá? A Beatriz está toda assanhada, pensando que o Dieguinho já quer casar com ela. Aqui no sentido de ter amizade com a Beatriz, de gostar da Beatriz. Então ele diz, olha, quero muito bem a Beatriz. Por que tem crase antes da Beatriz? Porque o verbo querer, quando significa bem, querer bem ou gostar, ele é transitivo indireto. Olha o exemplo. Despede-se a sobrinha que muito lhe quer. Despede-se a sobrinha que muito lhe quer. Por que lhe quer? E não a quer ou o quer. Porque lhe é de objeto indireto. Né? Eu lhe quero tanto que seria capaz de dar a própria vida. Nossa, essa pessoa aqui está apaixonada, está obcecada. Ela está doente, né? Ela é capaz de dar a vida dela pela outra, está doente. Eu lhe quero tanto. Eu quero tanto a você. Tá vendo? Eu quero tanto ao meu pai. Eu quero tanto à minha mãe. Aí vai ser transitivo indireto. Agora, quando significa desejar, que é o que a gente mais utiliza, aí o querer é transitivo direto. Exemplo, eu quero paz. Eu quero o quê? Paz. Então, ele é transitivo direto. E paz é o objeto direto. Bom, olha que gracinha dessa menina também. Né? Essa menina chamada Maria Eduarda, ela disse, Mateus Leão chamava-me de seu amor. Gente, olha que coisa mais linda. Quando Mateus Leão fazia declaração de amor para Maria Eduarda. E ela estava apaixonada por ele. Né? Bom, quando o verbo chamar significa invocar, ele é transitivo indireto. Por exemplo, chamava por Deus nos momentos difíceis. Chamava por Deus. Eu não chamava Deus nos momentos difíceis. Eu chamava por Deus nos momentos difíceis. Quando significa convocar, é objeto direto. Chamei Mateus para colaborar conosco. Chamei Daniele e Michele para colaborar conosco. Tá vendo? Chamei Daniele. Chamei quem? Daniele. Objeto direto. Tá? Quando significa dar nome, qualificar, pode ser objeto direto ou indireto. Por exemplo, chamava meu amor, ou chamava-lhe meu amor. Chamava de meu amor, chamava-lhe de meu amor. Então, quando for dar nome, qualificar alguém, você pode usar o chamar do jeito que você quiser. Né? Chamei-a de meu amor, chamei-lhe meu amor, chamei-lhe de meu amor, chamei-a meu amor, chamei-a de meu amor, do jeito que você quiser. Tá vendo? Por isso que Mateus Leão chamava-me de seu amor. Fechado, Duda. O verbo custar, gente, ele é meio complicado, tá? Só tem um caso que vocês utilizam. Boa tarde, Mateus Augusto Leão. O verbo custar. Desculpa atraso. Pois é, eu já citei você tantas vezes, arrumei até um amor para você aqui, olha. Você viu o amor? Aqui, olha o amor que eu arrumei para você. Olha que coisa mais linda. Mateus Leão chamava-me de seu amor. Olha que coisa linda. Que lindo. Olha aqui, gente, custar. Quando custar significa ter valor de alguma coisa, é intransitivo. Por exemplo, o Mateus Silva, está lá, parente do Lula, né? Mateus Silva. O Mateus Silva está doido para comprar um carro. Só que ele quer comprar um carro importado. Aí por quê? Ele acha que os carros nacionais custam caro. Tá vendo? Custam caro. Então, no caso, custam caro é intransitivo, porque custar não pede objeto. Quando eu falo caro, caro não é objeto. Tá? Caro não é objeto. Caro é um adjunto adverbial de modo. Quando significa ser difícil,
ele pede objeto indireto. Custa-me falar sobre esse assunto. Custa a ele falar sobre esse assunto. Essa segunda opção é a mais complexa e ela não é cobrada. Ela está em desuso. Ela é muito utilizada antigamente pelos escritores clássicos. Quem são os escritores clássicos? Aqueles escritores antigos como José Lins do Rego, José de Alencar, são aqueles escritores do português mais arcaico que utilizavam o verbo custar nesse sentido. Tá? Agora, se por um acaso você falar um preço, aí já tem objeto. Por exemplo, os carros nacionais populares custam 40 mil reais. Tá vendo? O 40 mil reais agora está completando o sentido de custam. Então, o verbo custar, ele é muito complicado, vocês tomem cuidado com ele. Tá? Este menino aqui disse que esse cabelinho custará muitas perucas. Ou seja, quando o verbo significar exigir, acarretar, ele pede objeto indireto ou direto. Exemplo, essa atitude custará a quem? Ao país o quê? Anos de sacrifícios. Eu tenho aqui dois objetos, o objeto indireto e o objeto direto. Custará a quem? Objeto indireto. Anos de sacrifícios, objeto direto. Tá vendo? Nesse caso, quando significa acarretar. Essa atitude vai acarretar ao país. O verbo implicar. Ele é uma delícia, esse verbo, tá? Tomem cuidado com ele na hora de fazer redação. Olha o perigo da redação. Essa medida implicará o aumento de impostos. Aqui está falando a majoração de impostos. Vou falar na língua popular. Essa medida implicará o aumento de impostos. Vocês nunca podem dizer essa medida implicará em aumento de impostos. Nunca vocês podem dizer isso. Nunca. Nada pode implicar em alguma coisa. Porque o verbo é transitivo direto. Tá? Olha, a atitude do encarregado implicou demissão de funcionários. E não implicou na demissão dos funcionários. Só que nós nos habituamos a vida toda a falar implicar em alguma coisa, que isso está implícito na vida da gente, sabe? Aí a gente tem maior dificuldade, está impregnado na gente, de falar que a atitude da Natália implicou fim do namoro. Ou seja, a Natália fez alguma coisa que atrapalhou o namoro dela. Então, a atitude da Natália implicou o fim do namoro. A gente não pode falar que implicou no fim do namoro, e se implicou o fim do namoro. Agora, que vocês mais usam no dia a dia, tá? É no sentido de antipatizar, né? Aí vai ser implicar com alguém. Todo mundo implica com Vladimir. Tem certeza? Pense bem, é o Vladimir. Até o padre questionou a noiva se realmente ela queria casar com Vladimir, né? Então, implicar com. Aqui na sala, vocês têm mania de implicar muito com quem? Não falem, não falem. Só pensem. O verbo proceder. Quando proceder significa conduzir-se, comportar-se, é intransitivo. Por exemplo, ele não procedeu bem. O verbo é intransitivo. Ele não pede complemento. Ele não procedeu bem. O que é o bem? Bem não é complemento. Bem é advérbio de modo. De que modo ele se comportou? Bem. Agora, quando significa ter fundamento, ele é intransitivo. Exemplo, tal argumento não procede. Ou seja, tal argumento não tem fundamento. Tá? Tal argumento não procede. Aí ele vai ser também intransitivo. Então, o verbo proceder, tá? Nos casos que nós vimos aqui agora, ele é um verbo intransitivo. Tá? Agora tem um outro caso, olha. Acho que pulei aqui o negócio. Quando significa realizar, ele pede objeto indireto. Olha o exemplo. Ele procedeu ao exame de próstata.
Aqui está substância. Eu vou colocar próstata, em homenagem ao Mateus Leão. Ele procedeu ao exame de próstata. Ou seja, ele deu início ao exame de próstata. Aí vai ser com ao. Agora, se vier de algum lugar, aí exige, ele é um verbo intransitivo, tá? E pede complemento. Não pede complemento, desculpa. Ele pede um adjunto adverbial. Os imigrantes procediam da Europa Oriental. Ou seja, os imigrantes vieram da Europa Oriental. Então, procediu intransitivo. Europa Oriental é o lugar de onde eles vieram. A Bia deu uma resposta para o Diego. Não respondo mais nada ao Diego. Cansei. Pronto. É a resposta da Bia para o Diego. Bom, agora vem o verbo responder. Quando significa dar respostas, ele pede objeto indireto, certo? Em relação à pergunta, olha, respondeu a todas as questões da prova. Respondeu a ele imediatamente. Quando dizer coisa e não pessoas, aí é ele transitivo direto. Por exemplo, ela apenas respondeu isso. Eu não posso dizer que ela respondeu a isso. Porque isso não é pessoa, é coisa. Respondeu que não gostava de brincadeiras. Porque eu estou me referindo a coisas. Tá vendo? Quando estiver no sentido de responder a uma pergunta, ele é transitivo indireto. Quando vier dando resposta para coisas, ele é transitivo direto. Agora, se o verbo responder vier no sentido de ser responsável por alguma coisa, ele pede objeto direto. Por exemplo, Melissa respondeu por suas faltas. Tá vendo? A Melissa respondeu por suas faltas. Agora está respondendo pelo comportamento dela. Aí o verbo é transitivo indireto e pede a preposição. Hoje são muitos detalhezinhos, né? Problema de regência verbal, são muitos verbos que você vai ter que, sabe, estudar muito para você não esquecer a regência deles. É complicado. Chegar, ir e voltar. Né? O que é voltar? É tornar a ir. Então, a mesma coisa do ir. Esses verbos, eles são intransitivos. Tá? Irei à França em breve. Chegaremos tarde à festa. Voltou para sua pátria. A França, a festa e sua pátria são lugares. Então, adjunto adverbial de lugar. Ir, chegar, voltar são intransitivos. Morar, residir, situar-se, estabelecer-se, estar situados também são intransitivos. Moro na capital, moro em Nova Serrana, moro na Rua dos Andradas, o prédio está situado numa área próxima. Tá vendo? São chamados verbos intransitivos. Agora o verbo namorar, que é o mais usado nessa sala. Eu sei que no silêncio aí, tem muita gente namorando caladinho, escondidinho aí. O único namoro que eu não aprovo atualmente é o namoro do Lucas Montenegro. Depois que passar a pandemia, eu tenho que fazer alguma coisa para eu acabar com o namoro e começar um outro namoro para o Lucas Montenegro Paiva. Namorar. Ele é classificado como verbo transitivo direto. Ele namorava a prima. Vocês nunca podem dizer ele namorava com a prima. Lucas namorava com o Roberto. Tá vendo? Tá errado. Lucas namorava o Roberto. Agora Lucas namora a Mafalda, né? Futuramente, Lucas irá namorar a Isa, que é o meu sonho. Meu sonho é este. Eu tenho que realizar meu sonho. Se eu morrer amanhã e esse sonho não for realizado, eu vou vir todas as noites puxar as pernas da Isabela e do Lucas. Está escrito e registrado, está gravado aqui, ó. É o casal dos meus sonhos. Então, namorar, tá?
E eu quero que vocês façam em casa para mim os exercícios 124 e 125. Tá bom? Estes exercícios eu vou corrigir na gravação que eu vou fazer. Então, eu gostaria que vocês fizessem. Não fique esperando a gravação, não. Tá? Façam o exercício para vocês aprenderem. Né? Se ficar esperando a gravação, ou ver lá no final da apostila a resposta, isso não acrescenta absolutamente nada para você. Nada. Né? Você está burlando a você mesmo. Combinado? Combinado. Tá. Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe o final de semana. Que seja Você também, Márcio. para vocês. Também, Muito obrigado. Márcio. Obrigado, Bom viu? domingo aí, Márcio. Obrigado. Já no domingo, já? Já, Márcio, pensando no domingo, já no futuro. Mas domingo é tão chato. Você imagina... Então, por causa que tem que dar bom domingo, Márcio. Porque sábado é bom, não precisa ficar dando bom sábado. Nossa, você é tudo, né, Matheus? Ô, Márcio, Feliz Corpus Christi também, viu? Tem Corpus Christi agora? Você já passou, tem uns 5 meses. Uai, Feliz eu tô Natal. falando do ano que vem. Ah, tá. Feliz Natal, viu, Hugo? Não, é porque o Natal tá tão longe, Márcio. Comentário sem sentido. É melhor o Corpus Christi estar mais perto, né? Aham. Então falou. Um beijo.